Deus seja louvado, nosso Deus seja engrandecido, a paz do Senhor. Eu quero neste momento louvar a Deus pelas oportunidades que Ele sempre tem nos dado de refletir, de pensar, de decidirmos, de questionarmos algumas coisas, mas elucidar também em algumas coisas. E o propósito de Jesus no longo do seu ministério sempre foi de trazer aos seus ouvintes esclarecimentos acerca da palavra de Deus, do propósito pelo qual ele veio a este mundo, para realmente trazer a este homem um entendimento do reino de Deus. E constantemente nós víamos Jesus fazendo comparações acerca de algumas coisas e trazendo a mente humana, levando elas cativa à sua palavra, para que houvesse de fato mudança na vida das pessoas. O evangelho ele é simples, ele é direto. O evangelho ele não faz curva. O evangelho não leva o homem por meios de manobra. É sempre uma mensagem direta, clara, objetiva. E o próprio Jesus ele era muito e é muito objetivo nas suas palavras, principalmente quando ele está trazendo ao homem a esse entendimento, para que ele venha realmente ser despertado pela palavra de Deus. Observe em Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 12, onde a palavra do Senhor diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14 diz: e porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, se Jesus falando, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Observe que Jesus ele é bem objetivo nas suas palavras, quando realmente está trazendo para os seus ouvintes esclarecimento acerca da mesma. O importante é que Jesus disse: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei. Jesus ele já traz logo ao nosso entendimento que tudo aquilo que nós queremos que os outros façam para conosco, nós temos a obrigação de fazer o mesmo. Ou seja, aquilo que você quer que os outros vos façam, não é exigido de você menos do que você quer. Ele traz esse entendimento porque a mesma medida que você quer ser medido, com o mesmo peso que você quer ser pesado, você também tem que medir e você tem que pesar. Você não pode exigir dos outros menos do que o que você faz. E exatamente Jesus coloca-nos diante de uma questão muito delicada, para refletirmos qual o caminho que nós queremos percorrer, qual o caminho que nós decidimos andar, viver. E ele logo no versículo 13, o Senhor Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E lamentável, Jesus disse, são muitos os que entram por ela.
A recomendação de Jesus é que nós entramos pela porta estreita, que nós entramos e andamos pelo caminho apertado. Mas ele traz uma declaração nesse mesmo versículo, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz esse homem à perdição. Observe que tudo que é ilegal se torna fácil de ser feito. Tudo que não tem regra, tudo que você não quer prestar conta, você tem uma vida desregrada, um caminho que você percorre, que você não vai prestar conta, que você não tem que dar satisfação, que você não precisa consultar a ninguém, que você tem a liberdade de fazer tudo o que você quiser, sem consultar A, B, ou C ou D. E Jesus está mostrando justamente que esse caminho e essa porta larga é uma porta que você não tem muita exigências, aperto para passar por ela. Ou seja, é a porta da facilidade. Tudo é fácil, tudo pode, tudo é correto. É o politicamente correto dos nossos dias. Cada um tem sua verdade. A verdade não é absoluta, cada um tem a sua. Então tudo é relativo, então por aí vai. Então essa é a porta aperta, a porta larga, espaçosa. E observe que esse caminho espaçoso, a porta larga e espaçoso o caminho. E ele diz que conduz à perdição. Ou seja, são as propostas que são fáceis de ser aceitadas porque você não precisa consultar ou fazer muita coisa dentro de uma legalidade para isso acontecer. Então se torna muito fácil. Então tudo aquilo que vem fácil tem consequência, vai embora fácil também. E Jesus disse, olha, muitos são os que entram por ela. Mas ele dá um exemplo de uma outra porta. Ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que entram por ela. Observe que a porta larga e o caminho espaçoso, ele diz, olha, muitos são os que entram por ela. Se tem facilidade, muitos querem essa facilidade. Mas há uma outra porta que é estreita e o caminho é apertado. E são poucos os que entram por lá. Poucos os que querem entrar por essa porta e andar por esse caminho. Que porta é essa? Que caminho é esse? A porta da obediência, a porta da submissão. Você precisa prestar conta do que você faz, para onde vai, com quem vai, para onde está indo, por quem está sendo conduzido. Eu vou simplificar. É a mesma posicionamento quando Jesus disse assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, ponto. Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Observe que chamar Senhor, Senhor é fácil, mas fazer a vontade daquele que você está chamando de Senhor, aí é um outro extremo. As pessoas podem dizer, não, aí é uma outra questão. Chamar Senhor é fácil, fazer o que Ele manda, fazer o que Ele ordena, fazer o que Ele determina, fazer o que está escrito na palavra, amar alguém, perdoar alguém, submeter à vontade do Senhor, estar sendo regido e conduzido pela palavra de Deus. Não, isso aí é difícil. É a porta estreita, é o caminho apertado, tem restrições. Observe que quando
você está sob o comando de alguém, principalmente de uma autoridade, seja o seu chefe no seu trabalho, você tem uma hora para chegar, você tem hora para sair, você tem hora para almoçar, você tem a hora do expediente, você tem que bater o ponto na chegada e na saída. Se você se atrasa, você tem que dar satisfação. Então é mais ou menos isso. O caminho estreito, a porta estreita e o caminho apertado vai exigir de você obediência. Você vai querer fazer coisa, mas vai contra os princípios de Deus. E ir contra os princípios que estão estabelecidos na palavra, você vai ter que ter algumas restrições. Você vai querer fazer algumas coisas, mas você não pode. E isso vai requerer de nós a renúncia. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Porque a grande luta de pessoas, às vezes, em entregar sua vida a Cristo é justamente essa. Eu não posso aceitar Jesus, eu não posso entregar minha vida a Cristo, porque vou ter que deixar muitas coisas que eu gosto. E para não abrir mão daquilo que gosta, daquilo que te traz uma certa liberdade, aquilo que vai te trazer uma certa segurança, no sentido de você poder fazer aquilo que lhe apraz, você fazer aquilo que te traz prazer. Então, eu abri mão dessas coisas, eu não posso ainda, está preso a ela. É por isso que Jesus diz, olha, a porta é estreita e o caminho é apertado, e são poucos que querem. São poucos que entram por este caminho. E Jesus, ele disse aqui no versículo de número 14, e porque a estreita e a porta é apertada é o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem. Poucas pessoas querem entrar por essa porta e andar nesse caminho. É o caminho que Deus tem estabelecido para que os seus servos andem. Observa que o apóstolo Pedro, ele faz algumas recomendações. Nós, como servo do Senhor, ele diz que nós precisamos ser santo. Ser santo ali, o que Pedro está dizendo é ser separado. Separado de quê? Separado do mundanismo, separado de orgias, ser separado daquilo que vai de encontro com a vontade de Deus. Então, Pedro diz assim, olha, ser de santo. Como Pedro tivesse assim, olha, vocês agora estão andando com Cristo, vocês fizeram uma decisão por Cristo, por isso vocês são separados. E a palavra de Deus nos diz que o que se prostituía não se prostitui mais, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. É deixar estas coisas, abrir mão dessas práticas. Saber que uma vez você decidiu por Cristo, você precisa abrir mão dessas coisas. Você não deve praticar mais estas coisas. E Pedro diz, ser de santo, ser de separados, porque o vosso Senhor é santo. E Pedro deixa uma coisa bem importante, que diz assim, ser de santo em toda a vossa maneira de viver. Então a minha vida, ela glorifica a Deus. Deus, ele é glorificado na minha vida, no meu viver, no meu agir, no meu falar, no meu comportamento, a minha maneira de negociar, a minha forma de conduzir a minha vida perante Deus e os homens tem que ser um exemplo. O próprio Paulo, ele fala para Timóteo que Timóteo deveria ser exemplo dos fiéis. Ou seja, Timóteo, seja um exemplo dos fiéis no viver, no falar, no mandar, no pregar. Seja exemplo. É por isso que Paulo, ele diz, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado
como obreiro de valor que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Entrar pela porta estreita. Está sendo conduzido por Deus nesse caminho apertado. Há restrições para que nós possamos realmente ser conduzidos por Deus. Precisamos entrar pela porta estreita. Está nesse caminho apertado. Caminho que você vai ter que abrir mão do que o que te trazia prazer. O que te trazia, no outro tempo, alegria. Alegria passageira. Mas o que traz alegria realmente para nós é a presença de Deus nas nossas vidas. E Jesus, ele deixa algo bem claro no versículo 15. Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. São pessoas que dizem: não, isso não tem nada a ver. Tu pode isso, tu pode aquilo. Isso não tem nada a ver. Esse negócio de se submeter a esse Deus, um Deus que você nunca viu, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode tudo. Tudo você pode. Isso aí, Jesus disse: olha, cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. Pessoas que ficam profetizando mentiras em nome de Deus. Pessoas que pregam algo, mas não vivem o que pregam. E nem pregam o que vivem. São mentirosos. Jesus diz: olha, estão disfarçados. Como pele de ovelha. Parece com crente, mas não é. Se comporta aparentemente como mas não é. Por quê? Porque as atitudes deles denunciam quem eles são de fato. Jesus diz: olha, interiormente eles são lobos devoradores. Porque seu fruto os conhecereis. Ou seja, a pessoa pode até dizer que é uma coisa, mas o que ele está produzindo não está coincidindo com o que ele prega. Ele prega uma coisa e vive outra. Jesus está dizendo: olha, esse é um falso profeta. Por quê? Porque o que ele está produzindo está denunciando que ele não é o que ele está dizendo que é. É a palavra de Deus que está dizendo. É o versículo 15 do capítulo 7 de Mateus. Estão vestidos como peles de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São pessoas que interiormente são mau caráteres. São pessoas de índole duvidosas. E Jesus disse: olha, toma cuidado. A aparência por fora é de uma ovelha. Jesus está usando a simbologia de uma ovelha e de um lobo. Observe um lobo com uma pele de ovelha. Você olha de longe, você diz: é uma ovelha por causa da pele. Mas quando você tira aquela roupagem, você percebe que é um lobo. Era só uma camuflagem. Então o que Jesus está trazendo essa ilustração. Por quê? Porque o que eles estão produzindo não está sendo identificado com o que ele está anunciando que é. Jesus disse: olha, são lobos devoradores. E ele faz uma simbologia: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O que Jesus está dizendo é que uma árvore doente, ela não pode produzir um fruto bom. O fruto daquela árvore não é saudável. Mas uma árvore boa, que tem uma seiva boa, ela vai produzir frutos bons. Eu vou simplificar. O que Jesus está dizendo é: aquele que está em mim e faz a minha vontade, e a minha palavra é a base da vivência dessa pessoa, o que ele está produzindo é bom. É o que ora, é o que se consagra, é o que está buscando uma condução, é o que está cada dia buscando em Deus graça para continuar pregando, ensinando,
instruindo-os na palavra, ele está produzindo bons frutos. Por quê? Porque a vivência dele identifica quem ele é. Ele não precisa nem dizer que é um cristão. Você de longe você já identifica pelas obras dele. Que Jesus disse que pelas obras nós seríamos reconhecidos. Pelos frutos que nós produzia, nós seríamos reconhecidos. E observe uma coisa importante. Jesus, ele traz ao nosso entendimento, trazendo ao nosso entendimento que nós devemos fazer uma autorreflexão de nós mesmos. Qual é a nossa condição? Qual o caminho que nós estamos percorrendo? Qual a decisão que nós iremos tomar hoje por Cristo para uma vivência de santidade na sua presença? E aquilo que eu estou fazendo, eu estou realmente glorificando a Deus. Entenda, queridos, o versículo 19, eu falei agora há pouco, que o versículo 20, por exemplo, Jesus ele deixa isso bem claro. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus ele deixa bem claro no verso 21, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então precisamos fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, ele vai ser glorificado nas nossas vidas. E o versículo 22 desse capítulo traz-nos uma revelação que com certeza naquele dia será motivo de tristeza para muitos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verso 23, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que me escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Observe que Jesus, ele traz uma narrativa que os versículos, principalmente o 22, é muito triste. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome. Porque tem gente que pensa que só porque expulsa demônio está salvo. Tem muita gente que acha só porque prega bonito está salvo. E aí há um contraste nisto, porque isso não é verdade. Jesus deixa isso bem claro, é o que faz a vontade do meu Pai. Não é o que me diz apenas Senhor, Senhor. Não é aquele que expulsa demônio. Não é aquele que ministra uma cura. Não é esses. E aqui ele está dizendo, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, nós profetizamos, pelo amor de Deus, o tanto de profetas que nós temos visto nos nossos dias, profetas mentirosos, profetizando mentiras. E Jesus está dizendo, nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, não são aqueles que apenas expulsam demônios, isso não demonstram que eles são salvos. Os que profetizam não é uma demonstração de salvação, não é certeza de salvação, não é aqueles que fazem maravilhas. Por que Jesus está deixando isso bem claro? Eu não estou dizendo que pessoas que expulsam demônios, pessoas que profetizam, estão todos condenados, não é isso que eu estou falando, porque tem muitos que fazem isso e vivem uma vida desregrada. É o que faz essas coisas e vivem uma vida de liberalidade, sem compromisso. Aí você pode me perguntar, mas por que os demônios são expulsos? Por que eles profetizam? E por que maravilhas acontecem? Em honra à palavra de Deus. Deus honra a sua palavra. E Deus vai honrar o profeta que honra a palavra dele. Mas tem pessoas que simplesmente querem ganhar status fazendo estas coisas.
mas não tem uma vida de compromisso. É por isso que nem todos que me diz Senhor, mas é o que faz a minha vontade, é o que faz a vontade do meu Pai. E aqui Jesus está dizendo, porque e o que profetiza, e o que expulsa demônio, e o que faz maravilha, se ele realmente ter Jesus como o Senhor da sua vida, os frutos que ele está produzindo vai denunciar ele, vai identificar, vai dizer que de fato o fruto que ele produz identifica ele como servo. Mas também o que ele produz na carne, a carne, as obras da carne também vai denunciar ele. Observe que a palavra de Deus diz: cuidado para que ninguém vos engane. E para não sermos enganados, precisamos ter discernimento de Deus. Precisamos ter o espírito de discernimento para discernirmos o certo do errado, o santo do profano. Precisamos estar alinhados com Deus para que nós compreendamos de fato o que Deus requer de nós: obediência, submissão, compromisso, santidade, ser separado para o louvor da glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre e as praticam, compará-lo-ei o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio tempestade, aquela construção não foi abalada. Você sabe por quê? Porque ele construiu a casa em uma rocha. Ele tinha conhecimento do solo que ele estava edificando a casa dele. Não é o tolo que ouviu a palavra, ouviu a instrução, mas não praticou, não obedeceu, fez aonde ele quis. E a Bíblia diz que o insensato construiu a casa sobre areia, ou seja, não tinha base. O solo não era apropriado para um edifício. Veio a chuva e veio os ventos, e diz assim: e grande foi a ruína daquela casa. Olha, de Malaquias ele diz: e mais uma vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto. Então todo aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, eles têm discernimento, ele tem estrutura, ele identifica os tempos, ele identifica as épocas, ele tem um discernimento do que é bom e do que não é, do que glorifica a Deus e do que não glorifica, do que agrada a Deus e do que não agrada. Não precisa a gente estar se esgoelando dizendo é isso, é aquilo. Ele tem discernimento porque ele tem uma base, ele tem a estrutura, ele é conduzido por Deus por meio da palavra. Precisamos ter esse entendimento. Tiago ele diz que não seja apenas ouvintes esquecidos, mas praticante. A palavra de Deus não é apenas para ser ouvida, a palavra de Deus é para ser praticada. E quando você pratica, você está sendo habilitado. E quando você está sendo habilitado, você está tendo experiência com Deus. Você sabe para onde você vai. E você sabe quem é que está te conduzindo. Você conhece a vontade do seu Senhor. Queridos, que Deus te abençoe. Que essa palavra de reflexão você possa refletir e mude o seu pensamento, o seu conceito em relação às verdades de Deus.